Depressão, transtorno mental. Por que uma pessoa dá depressão e outras não? Porque alguém que você olha assim, você olhando, parece que aquela pessoa tem tudo para ser feliz. Tem uma boa família, tem filhos, tem um excelente trabalho, um excelente emprego, a vida dela vai bem, tudo para ser feliz. Por que aquela pessoa tem depressão? Ah, eu também conheço alguém, o fulano, que passou por catástrofes, passou por sérios problemas na vida e não tem depressão. Então vamos lá falar sobre isso. E também traumas. Será que traumas faz a pessoa ter alguma doença mental, alguma perturbação, transtorno mental? Será que tem a ver? Vamos lá falar sobre isso. Meu nome é Riviane, eu sou psicóloga e mestre em psicologia clínica e da saúde. Então vamos lá falar um pouco aqui sobre isso. E o que eu vou falar para vocês aqui hoje? Sobre transtorno mental, perturbação mental. Por que uma pessoa tem e outras não? Então aqui eu vou falar sobre o que é uma doença mental, o que são sinais e sintomas, traumas. Será mesmo que traumas, né, um abandono, ou aquela pessoa, né, que não foi desejada pelos pais, ou perdeu algum ente querido, ou sofreu aí abusos na infância, ou está em uma relação disfuncional, será que isso faz dar alguma doença mental? Nós vamos falar sobre isso. Por que por vezes a pessoa fala transtorno mental e não se fala doença mental? Então vamos lá. Existem três nomenclaturas quando falamos em doenças, doenças em geral, como a pneumonia e tal. Quando fala-se sobre doença, se sabe a causa, o curso e o prognóstico, como aquela doença vai se desenvolver. E quando falamos em síndrome, como aí a síndrome de Down, sabe-se que é uma alteração do cromossomo 21, mas não se sabe ao certo o porquê. Não se sabe, né, o porquê daquela alteração. Então, não se consegue prever a 100% ali a causa, nem o curso, né, nem o prognóstico. E quando se fala no transtorno mental, por que, Riviane, que se fala transtorno mental? O correto é falar transtorno mental pelo fato de que não se sabe 100% a causa. Estima-se que seja o quê? Multifatoriais, que tem que ter uma pessoa para ela desenvolver um transtorno, né, mental, por exemplo, a depressão. Ela tem que ter esses três fatores, ou seja, o fator biológico, né, a genética, ela já tem que nascer com essa predisposição genética para dar a depressão, mas o ambiente, ou seja, onde aquela pessoa está inserida. E também pode haver também ter alguns eventos de vida. Então, a soma desses três fatores desenvolver um transtorno mental. Por isso que o correto não é falar doença mental, porque não se sabe 100% a causa. Consegue aí saber o curso e consegue também saber o prognóstico, o desenvolvimento da depressão. O que vem a ser, então, esses sinais e sintomas? Por exemplo, aí, a depressão. Os sinais é tudo aquilo que nós conseguimos ver, que conseguimos observar, que não precisa, necessita do relato de outra pessoa. Por exemplo, se eu chegar e conversar com você, né, eu consigo observar algumas coisas. E os sintomas vêm a ser o quê? Alguém tem que me falar, tem que fazer a narrativa, né? Eu tenho que ouvir daquela pessoa, porque é interno a ela, né? Então, somente ela vai poder me dizer. Então, o profissional da saúde, né, o psicólogo ou o psiquiatra, vai o quê? Né, ouvir a narrativa, né, daqueles sintomas da pessoa, né, e vai fazer o quê? Um raciocínio clínico acerca do que está sendo verbalizado pela pessoa que está ali à frente ali do profissional. Por vezes, o que acontece muito é que, por exemplo,
Uma pessoa que está com aquela depressão bem melancólica, né, que está ali deitado na cama, muito triste, quase que não come, tendo os cuidados ali principais, né? A pessoa de fora chega ali, olha e consegue, qualquer pessoa consegue falar que aquela pessoa não está bem. Por exemplo, uma pessoa com anorexia. Qualquer pessoa consegue chegar para alguém, ver uma pessoa que está com anorexia e dar ali o diagnóstico, falar, essa pessoa não está bem, ela está fisicamente mal, ela está pálida, nota-se que essa pessoa não está bem. Só que o que acontece é que ninguém vai dormir saudável e acorda anoréxica, com anorexia, ali com todos aqueles, né, sinais e sintomas da anorexia. Então, até a pessoa chegar nesse quadro, chegar nessa situação, ela passa por diversos processos. Ela vai passando ali, né? Só que o que acontece é que na correria do dia a dia passa despercebido. Por vezes a própria pessoa, ela vai se deixando levar, ah, é porque hoje eu não estou muito bem. E o que mais acontece é a pessoa colocar o problema que ela está passando naquele momento em causas externas. Mas o problema é interno a ela. Ela não está bem ali mentalmente. E ela vai sempre procurando, é porque teve uma discussão, porque aconteceu isso, aquilo. Ela vai sempre coloca na culpa em algo. Então, quando até a própria pessoa percebe, ela já está em uma situação bem crítica. E as pessoas que convivem com aquela pessoa, né, no ambiente que ela está, que ela se encontra, por vezes também a pessoa não consegue perceber. Por quê? Porque as pessoas estão cuidando de suas vidas. E por vezes o que está próximo a nós, a gente vai acostumando tanto que não percebemos. Igual um crescimento de uma criança. Se ela está inserida ali no seu ambiente, você está com ela todos os dias, você não percebe o crescimento dela. Agora, uma pessoa que demora, que leva tempo para vê-la, vai olhar e vai ver, nossa, como você cresceu, ou nossa, como você engordou, ou como você emagreceu. Então, tem que se ter muito cuidado que algo não vai bem, ou consigo, né, ou com você mesmo, ou com alguém próximo a você, mais fácil, né, será, não que seja mais fácil, mas será feita uma melhor intervenção do que quando o caso já está bem mais grave. Então, vamos lá. Traumas, traumas. Traumas faz a pessoa ter depressão, faz ter ansiedade, faz ter um transtorno obsessivo compulsivo, seja lá qual for o transtorno mental. Aqui vou sempre falar da depressão, ok? Então vamos lá. Esses traumas faz dar depressão? Eu não vou responder agora. No final, vocês mesmos vão conseguir fazer, né, dar essa resposta para esta pergunta. Então, vamos lá. Por que alguém desenvolve uma depressão? Por quê, gente? Por quê? Eu conheço alguém, como eu já disse lá no início, que passou por poucas e boas na vida e não tem depressão. E outra pessoa que tem tudo da depressão. Vamos entender isso? Vamos entender isso aqui agora. Imagina, vou fazer aqui uma comparação, aqui dar um exemplo. Imagina que eu tenho aqui em minha mão, vou até tentar fazer aqui o desenho, não sei se vocês vão conseguir perceber. Tenho aqui, peraí, vou desenhar aqui, não sou boa no desenho, tá? Aqui eu vou desenhar aqui 3 copos. Cada um desses copos, ele vai estar cheio de terra. Temos aqui o copo 1, copo 2, copo 3. Olha aqui. Temos aqui, ó, copo 1, copo 2, copo 3. Então, vamos lá ver uma coisa. Vamos aqui ver. Esse copo 1 está cheio de terra. Copo 2, copo 3. Todos eles estão cheios de terra. Então, eu pego uma semente de maçã. Aqui tem uma semente. Eu estou com a sementinha de maçã aqui em minhas mãos e eu pego no copo 1, eu não planto, não coloco aqui a minha semente. No copo 2, eu pego a semente de maçã e
coloco aqui dentro do copo. Tá aqui. Coloquei a sementinha de maçã aqui dentro. No terceiro copo, o que eu fiz? Também plantei. Coloquei dentro da terra aqui essa semente de maçã, essa semente que é a maçã. Então, o que eu faço com esse copo aqui? Esse copo número 1, eu pego, jogo água, coloco água nele, coloco ele para poder apanhar sol. E eu pergunto a vocês: vai nascer um pé de maçã dentro deste copo? Vai nascer? Pois é, a resposta é o quê? Não, não vai nascer uma semente de maçã aqui. Por quê? Porque não tem, né? Eu não coloquei nada aqui dentro. Então não vai nascer um pé de maçã porque eu não coloquei aqui a semente. Eu não plantei nada. E aqui no copo 2, eu plantei. Coloquei aqui uma semente de maçã. E eu faço o quê com eu faço o quê com esse copo? Jogo água, coloco água aqui dentro, coloco ele para poder apanhar sol, cuido muito bem. O que será que vai acontecer com essa semente que está aqui dentro? Ela vai o quê? Crescer, virar um pé de maçã. E no segundo, no terceiro copo, desculpa, no terceiro copo, eu também coloquei a semente. Então, o que que vai? Só que eu faço o quê? Eu jogo um pouquinho de água aqui e pego esse copo, guardo ele dentro da minha gaveta. Coloco aqui dentro. Puxa aqui e coloco dentro da minha gaveta. E não olho mais para ele. Deixo ele lá. Aí eu te pergunto, vai nascer um pé de maçã ali dentro, mesmo estando com a semente? Vocês já deram a resposta, certo? Não, não vai nascer, Riviane. Por que, Riviane, que não vai nascer? Porque, apesar de eu ter colocado a semente aqui, ele não recebeu nenhum cuidado. Então, eu falei isso tudo com vocês para quê? Que essa semente de maçã simboliza o quê? A genética, a nossa genética. A genética é o quê? Aquilo que nós já nascemos, né? Já nascemos com uma genética. Eu nasci com uma genética, por exemplo, de 1,70 m. Eu não vou passar. Meu pai, por vezes, pode ter 1,90 m, minha mãe 1,60 m, mas a minha genética deu para ter 1,70 m. A minha irmã, por sua vez, a genética dela para ter 1,60 m. Está na genética. A minha irmã nasceu com os olhos azuis, porque o pai da minha mãe, meu avô, tinha os olhos azuis, mas eu não. Não, mas a minha irmã foi lá na genética buscar. Então, a genética da pessoa, né, com depressão significa o quê? Que a pessoa já tem essa predisposição genética. Então, se essa pessoa ela já nasce com essa genética para ter depressão, ela vai o quê? Se ela estiver em um ambiente, né, ela nasceu em uma família já problemática, cresceu num ambiente invalidante, em um ambiente cheio de confusões e tudo mais, ou ela passou algum problemas, né, na vida, o que vai acontecer? A depressão, que já estava ali, vai desenvolver. E no copo 2, a pessoa nasceu com a genética para depressão, só que a pessoa nasceu e está inserida em um ambiente muito acolhedor, um ambiente bom, e no decorrer da vida daquela pessoa, nunca veio aí nenhum eventos de vidas, digamos que traumáticos na vida dela. Então, um evento assim impactante, então ela não desenvolveu a depressão. Vamos aqui falar do trauma, do trauma. Então, respondendo a pergunta, vocês aí em casa me respondem. Um trauma faz a pessoa a desenvolver, a ter uma depressão? Um acontecimento na vida daquela pessoa vai fazer ela ter depressão? Se ela já tiver essa predisposição genética para desenvolver a depressão. Muito bem, acertaram. E mesmo que essa pessoa passa por perdas, ela vai desenvolver depressão? Não. Só se ela já tiver a sementinha, já tiver a genética da depressão. Então, por isso que nós vemos muitos casos assim, ou praticamente quase todo mundo, se não conhece, né, sabe de alguém, ou fulano contou que, eu conheço alguém que passou por perdas, perdeu os pais logo na infância,
passou por sérias negligências ou está em um relacionamento conflituoso e a pessoa não desenvolveu depressão. A pessoa está bem, só não deu depressão. E por que que outra pessoa que tem uma boa família, que tem uma situação financeira maravilhosa, por que aquela pessoa deu depressão? Porque aquela pessoa já tem a genética, basta algum acontecimento, né, alguns eventos de vida ou acontecer algo na vida daquela pessoa, como já tem aquela semente ali, só espera de um acontecimento vir para ela poder o quê? Germinar e crescer. Então, é isso que eu queria passar para vocês, é que traumas não faz ninguém desenvolver uma depressão. Ai, Viane, mas então, e o estresse pós-traumático? O nome já diz, estresse pós-traumático. A pessoa sofreu um trauma ali muito grande, um acontecimento ali muito horrível, que fez aquela pessoa desenvolver um estresse muito forte, muito grande, logo após aquele acontecimento. Não que um trauma do passado, ou eu fui violentado, ou aconteceu muitas coisas comigo, tive perdas, aconteceu imensas, eu tive muitas decepções na vida e tal. Isso não vai fazer ninguém ter uma depressão. Não vai gerar uma depressão onde não existe uma genética. Entenderam? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários.